Olá a todos, o meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz e eu sou médica, neurologista, psiquiatra, professora da UFGD. Esse vídeo é para falar sobre um assunto extremamente instigante, que é o delírio, né? O que é o delírio? O delírio é uma crença, é uma convicção errada, enganosa e, entretanto, irrevogável, inabalável. Ou seja, é uma situação clínica na qual o paciente acredita firmemente em uma coisa que não é verdade. E por mais que se tente convencê-lo do contrário, com evidências, com provas, todas as tentativas são frustradas, porque justamente faz parte da doença ser uma crença irrevogável. Se é uma crença que eu consigo repensar, então não é delírio. Foi uma crença, eu me enganei, mas depois com as evidências eu consigo me convencer do contrário. Então o delírio é essa crença. E isso é extremamente interessante, porque o delírio ele tem vários conteúdos. Eu posso ter a crença de que eu estou sendo roubada, a mais comum é a crença de que eu estou sendo perseguida, né? Eu estou sendo perseguida pelos meus vizinhos, eles filmam, eles estão infiltrando a minha parede, eles estão colocando câmeras na minha sala, no meu quarto. Eu posso ter a crença de que tem uma pessoa que me rouba, eu posso ter a crença de que eu estou sendo infestada, de que tem insetos que andam aqui pela minha pele e eu fico me cutucando para tirar esses insetos. Eu posso ter a crença de que eu não tenho mais os meus órgãos estão apodrecidos e na realidade eu já morri. Não é? Então existe essa crença de que eu já morri, mas que na realidade eu não consigo morrer, então eu fico nessa situação intermediária. A crença de que alguém famoso, bonito, acima de mim está apaixonado por mim, de que essa pessoa está totalmente apaixonada por mim, é o delírio romântico. O delírio de ciúmes, de que eu estou sendo traído. Eu posso ter o delírio de grandeza, né? Delírios em que eu sou Deus, ou eu sou a maior psiquiatra do mundo, né? A maior neurologista do mundo e assim por diante. Eu posso ter um delírio religioso de que eu sou uma enviada de Deus e que eu estou tendo que fazer isso e aquilo. Então os conteúdos são os mais diversos e eles são fascinantes, porque eles muitas vezes também condizem com a inteligência e com a capacidade de imaginação da pessoa, a complexidade do delírio, a construção do delírio. Eles são tão interessantes que eles fazem parte de muitas obras de ficção, na literatura, no cinema. Então, por exemplo, eu tenho uma palestra onde eu falo sobre uma palestra e um capítulo de livro que eu escrevi, onde eu coloco o famosíssimo romance de Kafka, O Processo, como leitura de uma proposta de interpretação desse texto como se fosse a narrativa de uma pessoa em delírio. Na realidade não é bem assim, mas ele é um texto que quando você lê, a atmosfera de perseguição que paira sobre o texto o tempo todo, ela faz com que a gente consiga imaginar um pouco como deve ser a experiência de uma pessoa que está vivendo sob o delírio, né? Também os filmes do Polanski, a trilogia do Apartamento, principalmente O Inquilino, O Bebê de Rosemary, né? Mas também Repulsa ao Sexo, são os 3 filmes que são a trilogia do Apartamento. Esses 3 filmes têm a ver com delírio, não é? Com essas crenças, né? Principalmente delírio de perseguição, mas também o filme Uma Mente Brilhante. E são vários filmes, e eu só estou citando aqueles que me impressionaram. Então eu falei que o delírio tem diferentes temas. Agora, onde que ele aparece? Então, quando você está diante de um paciente com delírio, ou você que tem na sua família tem uma pessoa com delírio, é importante entender assim que ele pode aparecer sozinho, isolado. A gente chama isso de transtorno delirante. Então é uma pessoa que nas demais funções ela tá bem, então é uma pessoa que consegue raciocinar muito bem, conversar, tem preservação de memória, cálculo, abstração, organização do pensamento, é uma pessoa que está orientada, não é? Mas naquele aspecto da vida dela, por exemplo, se é um delírio romântico, então aquele conteúdo que ela somente nesse conteúdo ela tem uma crença delirante. Então esse seria o transtorno delirante. Mas o delírio pode obviamente aparecer na esquizofrenia, no transtorno esquizofreniforme, no surto psicótico, mas também no transtorno bipolar e também na depressão, porque existe uma gradação no delírio. Por exemplo, é comum você ver as pessoas com depressão tendo um delírio de culpa,
achando que aquilo que ele fez há 10 anos atrás foi uma coisa erradíssima, gravíssima, e quando o paciente te conta, você vê que na realidade não foi tudo isso, né? Eu me lembro de um paciente que ele paquerou com a vizinha, ele era casado e ele falou alguma coisa que de fato não deveria ter falado para a vizinha. E aquilo foi à tona, gerou um certo comentário, mas aí na realidade ele não traiu a esposa e aquilo ficou por isso mesmo, foi um comentário ali indiscreto. E 10 anos depois ele carregava uma culpa enorme de ter feito isso, né? E tem pacientes que carregam assim, então são essas culpas desproporcionais, não é? A culpa ou o medo de estar empobrecendo, né? Então o paciente chega com depressão, ele tá, não, porque eu tô ficando, eu não vou conseguir sustentar minha família, nós estamos todos na ruína, e aquilo é uma ideação delirante, porque na realidade pode até existir algum risco que todos nós temos, né? Risco econômico nesse país, mas o tamanho, a proporção que ele dá para aquela ideia assume um caráter delirante. Então eu posso ter isso, posso ter no paciente com transtorno bipolar na fase de mania, é a fase onde ele está eufórico ou irritado, agitado, ele pode ter delírios de grandeza, de achar que ele é muito rico, que ele é muito poderoso, ou que ele é um excelente profissional, ou que é uma mulher maravilhosa. Então assim, a pessoa começa a ter também ideias delirantes. A gente chama isso de episódio depressivo com sintomas psicóticos ou episódio de mania com sintomas psicóticos. Mas o que eu queria destacar é que o delírio, principalmente no idoso, né, se ele aparecer um senhorzinho que nunca teve problema psiquiátrico, mas agora com 70, 80 anos ele começa a acreditar que ele está sendo traído pela mulher, ou que ele está sendo roubado, ou que ele está sendo vigiado pelos vizinhos, isso muitas vezes se acompanha de doença neurodegenerativa, principalmente a demência do tipo Alzheimer, mas também uma outra forma de demência, demência dos corpos de Levy, mas também na doença de Parkinson. A doença de Parkinson pode apresentar muitos delírios, principalmente pela própria medicação, que pode causar sintomas delirantes, os medicamentos dopaminérgicos, mas também os medicamentos com efeito anticolinérgico. Então, no idoso, o delírio merece uma especial atenção, porque a gente tem que procurar as doenças de base neurológica, né? Então, por isso que eu gosto de fazer psiquiatria e neurologia, porque elas realmente se encontram, né? Então, muitas vezes, doenças neurodegenerativas, que principalmente no idoso se acompanham de delírio. A família fica muito preocupada, fica muito perturbada, porque você tem seu pai, que era uma pessoa bacana, e de repente ele ficou violento, bateu na mulher porque achou que ela estava traindo, né? Então, nesse caso, a gente precisa sempre fazer exames de neuroimagem, né, que são tomografia, ressonância, investigar como é que está o cérebro dessa pessoa. Na realidade, em todos os casos de delírio, em todos os casos de sintoma psicótico, a gente precisa fazer isso, mas no idoso principalmente. Outra causa dos delírios pode ser, e que também é comum, é o uso de cocaína. Então, o uso de maconha também, álcool, mas eu queria destacar aqui a cocaína, porque a cocaína e o crack estão muito frequentemente associados a delírio de perseguição. Então, a pessoa começa a ficar violenta e começa a ouvir coisas e é tiro e a gente que está vindo me pegar e me perseguir. Então, isso eu estou destacando porque é uma coisa que eu já vi muitas vezes, né? Então, eu falei de drogas, eu falei de várias doenças psiquiátricas, mas eu falei das doenças também neurológicas e, por último, até mesmo doenças clínicas. Por exemplo, a gente sabe que o lúpus, que é uma doença autoimune, que da área da reumatologia, você tem uma coisa que se chama psicose lúpica, né? Você tem alguns medicamentos que podem induzir a psicose, por exemplo, os corticoides, mas vários outros também. Então, pode ser, quando eu estou diante de um paciente com delírio, eu preciso ver a medicação que ele está tomando, eu preciso ver o uso de drogas, eu preciso ver as outras doenças que ele tem, e se é a primeira vez, eu preciso pedir um exame de neuroimagem. Se é um paciente que já é conhecido meu, já sei que ele tem transtorno bipolar e já faz tempo, e é assim mesmo, eu não vou ficar toda vez que ele tem um delírio, eu vou pedir uma nova tomografia, uma nova ressonância. Mas se é um caso novo, a gente precisa investigar, sim. Como eu disse, os temas do delírio são os mais diversos, as causas são as mais diversas, e é interessante a gente falar sobre como as neurociências entendem hoje a formação do delírio. Quer dizer, como é que eu tenho um cérebro inteligente e que de repente constrói uma coisa imaginária.
Na realidade, ninguém sabe exatamente, mas parece que o nosso cérebro tem uma característica muito interessante, que é a de sempre precisar estar em harmonia com as suas percepções. Ou seja, se eu começo a perceber as coisas de um jeito diferente, o meu cérebro sempre tenta criar uma explicação lógica que justifique essa percepção anormal. Então, acredita-se que o delírio comece com uma percepção anormal. Uma pessoa geneticamente predisposta, numa situação de estresse e principalmente numa situação de solidão. O isolamento social predispõe muito ao delírio. Isso está bem comprovado como fator de risco. Isolamento social. Por isso que os imigrantes, pessoas que foram morar em outro país, têm um risco maior de desenvolver delírio. Então, acredita-se assim, que por essas pessoas no estresse, elas acabam tendo uma disfunção dopaminérgica, quer dizer, os neurônios que liberam dopamina. A dopamina, ela é liberada em várias situações, mas muitas vezes situações associadas à saliência. Então, por exemplo, se eu estou aqui, tá tudo bem, e de repente aparece um leão, aquilo não era esperado para esse momento. Então, eu tenho uma descarga de dopamina. Ou se aparece uma mala cheia de dinheiro, aquilo também não era esperado, eu tenho uma descarga de dopamina. Ou se aparece um bolo maravilhoso, alguém me trouxe um bolo aqui de surpresa, olha, o paciente está me presenteando com um bolo surpresa, eu tenho uma descarga de dopamina. É tudo aquilo que vai além daquilo que eu estava esperando. A gente tem uma previsibilidade, a partir das minhas experiências de vida, eu tenho uma previsão de como eu vou navegar aqui no meu dia a dia. E todas as coisas que são diferentes vão estar desencadeando essa descarga dopaminérgica. Acredita-se assim que as pessoas em situação de isolamento, em situação de estresse, elas acabam tendo essa descarga dopaminérgica para coisas que na realidade não se destacariam. Então elas atribuem saliência de uma forma errada. Então, por exemplo, eu começo a atribuir saliência para um olhar que na realidade não queria dizer nada. Aí eu associo o olhar e aquela cadeira. Então eu começo a perceber o mundo de um jeito estranho. É o que eles chamam de humor delirante. Eu começo a ter uma sensação de que o mundo parece que tem alguma coisa no ar, tem alguma coisa estranha acontecendo. Mas na realidade é a minha descarga dopaminérgica que faz com que detalhes irrelevantes me chamem a atenção. E devido à capacidade do meu cérebro de construir explicações para justificar as minhas percepções, porque parece que mais importante para o cérebro é que ele esteja em acordo consigo mesmo. Quer dizer, que as percepções dele estão certas, então ele cria uma justificativa. Ainda que isso esteja em total desacordo com o mundo, mas ele está em acordo consigo mesmo. Então, em algum momento, acredita-se que exista... Isso são propostas, né? Acredita-se que existe uma coisa chamada apofania, que seria uma revelação, que é exatamente o momento onde o teu cérebro cristaliza o delírio. E ele fala, ahá, eu tô entendendo. Então, por exemplo, você tá isolado e você começa a ouvir um barulho de goteira e começa a ver coisas que deveriam passar despercebidas, um gato que miou, você ouviu o miado de um gato à noite e você começa a achar que a noite é estranha, tem alguma coisa no ar, mas a perturbação veio do seu cérebro. E em algum momento você entendi, é o meu vizinho que está me perseguindo. No momento em que você cria essa explicação, que é uma explicação errada, enganosa, nesse momento você entra em harmonia com a sua percepção, você começa a entender por que tudo aquilo está acontecendo. E esse é o momento da cristalização do delírio. Acredita-se que existe uma outra coisa que precisa estar errado também, que é alguma alteração, principalmente no córtex frontal direito, que seria a área de avaliação de crenças. Porque muitas vezes eu posso ter uma percepção anormal e eu não desenvolvo necessariamente um delírio. Então eu preciso estar geneticamente predisposta, em estresse, no isolamento social e ter algum problema nessa minha área que avalia as minhas crenças. Quer dizer, toda crença que eu crio para interpretar a realidade, ela passa por um filtro. E por algum motivo esse filtro está deficiente. E ele deixa passar essa crença como se fosse verdadeira, como se ela tivesse lógica. Então isso é o que se acredita que exista na formação do delírio. Alguma alteração dopaminérgica associada a alteração perceptiva também, porque a dopamina ela vai estar criando a saliência e ela vai estar também
os sistemas eles se interconectam, né? Então a forma como eu percebo as coisas, a percepção somática, percepção visual, percepção auditiva, esse seria o primeiro componente, e o segundo componente seria esse circuito de avaliação de crenças que por algum motivo está deficitário. Conclusão: delírio é um enigma, delírio é fascinante, delírio é descrito há séculos, delírio é uma coisa impenetrável, porque você tenta conversar com o paciente, você não consegue entrar dentro daquela crença dele, e ele também não consegue entrar no seu mundo. O que o médico tem que fazer? Ele tem que tentar descobrir a causa do delírio, principalmente excluir doenças sistêmicas, uso de substâncias, drogas, medicações, doenças neurodegenerativas, fazer o diagnóstico psiquiátrico, tratar com medicação, não vou entrar aqui nos medicamentos que se usam, tem várias possibilidades, mas assim, todas dentro do grupo dos medicamentos antipsicóticos, e tirar o paciente do isolamento. Então é muito importante tratar o isolamento. Os pacientes respondem melhor quando eles saem da situação de isolamento. Então entra bem essa questão da socialização, né? Da laborterapia, ocupar a pessoa, dar uma estrutura para a vida dela, dar um ritmo para a vida dela, ocupar a cabeça da pessoa e principalmente colocá-la num grupo com outras pessoas. Então esse papel chave da psiquiatria, que é a questão da socialização. Eu acho que é isso. Delírio. Obrigada.